Dou-lhe as boas-vindas a este programa, onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão Ricardo Correia de Matos, presidente da secção regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e Miguel Lopes, secretário-geral da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Faço então o convite para nos acompanhar, vamos partir para a conversa e começo por si, Miguel Lopes. Vamos começar por falar de remodelação governamental. A nova ministra Marta Temido foi presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, não há muito tempo, e, portanto, é uma pessoa próxima da sua área, da administração hospitalar. A nova ministra esteve à frente da Administração Central do Sistema de Saúde até ao final do ano passado, saiu em dezembro do ano passado, saiu no final de um mandato marcado por uma relação um pouco tensa com o anterior ministro Adalberto Campos Fernandes e é este o contexto para esta chegada desta nova ministra. Já vamos falar dos secretários de Estado também, mas esta ministra habituou-nos, ou enquanto não era ministra, habituou-nos a fazer alguns comentários críticos em relação ao poder político e em relação à forma como o sistema estava a ser gerido. O que é que, na sua opinião, podemos esperar de Marta Temido? Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, que dirigiu a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para fazer parte deste painel. E, em concreto e relativamente à doutora Marta Temido, é uma pessoa com conhecimento profundo do sistema de saúde e uma voz ativa e dinâmica naquilo que é a procura constante do encontro de soluções que visem melhorar aquilo que são os cuidados de saúde que são prestados atualmente à população. Tem com certeza grandes desafios e ela, mais do que ninguém conhecedora de o sistema de saúde, e o primeiro desafio começa desde logo pelo facto de herdar um orçamento de Estado que já está de alguma forma aprovado e que irá procurar resolver com toda a certeza, e assim acreditamos na Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, alguns dos graves problemas que o setor atravessa. No nosso entender, esta aposta na reformulação da forma como atualmente são prestados os cuidados de saúde é uma peça fundamental daquilo que é o sucesso do mandato da doutora Marta Temido, e ele, sem dúvida, que terá que estar baseado naquilo que é a procura de soluções que vão de encontro às necessidades efetivas da população, àquilo que é também a resposta aos anseios dos vários grupos profissionais que trabalham no setor e, acima de tudo, na procura de novas respostas que procurem ir de encontro à suborçamentação crónica do setor e que, com certeza, exigem de todos os agentes e atores do sistema novas respostas e novos rumos no sentido de procurarmos encontrar, sem dúvida, aquilo que são respostas efetivas baseadas em resultados concretos que beneficiem e que melhorem os cuidados de saúde. Já vamos partir para o detalhe, mas gostava de dar as boas-vindas também ao Ricardo Correia de Matos. Muito se tem falado agora na sua classe, na classe dos enfermeiros. Ao longo dos últimos meses, então, com presença permanente, diria, nos órgãos de comunicação social, calculo que a expectativa seja alta em relação a esta mudança na tutela, numa altura crítica de negociações entre os enfermeiros e o Governo. Sim, olá Guilherme, muito obrigado pelo convite e obviamente devemos assumir que foi com uma grande surpresa que observámos esta remodelação, principalmente no Ministério da Saúde. Não foi para nós uma total surpresa, até porque se olharmos para um passado não muito recente, no início do ano havia efetivamente um conflito latente
entre o Ministério na altura e a classe profissional mais representativa do setor da saúde, que são efetivamente os enfermeiros. Mas nas últimas semanas não, portanto nas últimas semanas houve claramente uma convergência e uma partilha de caminhos entre o Ministério e aquilo que era, portanto, a pretensão dos enfermeiros, nomeadamente com o Sr. Ministro na altura, a admitir que as reivindicações tinham uma plena justiça, mas que infelizmente estaria muito limitado com o Orçamento de Estado. Infelizmente, no domingo, percebemos da sua demissão e da sua substituição pela doutora Marta Temido, que devo reconhecer que é uma pessoa conhecedora do setor, portanto tem vários anos de larga experiência no setor da saúde, conhece muito bem a complexidade quer do Ministério da Saúde, quer do setor da saúde em geral, e estamos plenamente convictos de que, no que diz respeito às reivindicações da classe profissional dos enfermeiros, que vai existir uma sensibilização muito elevada, até porque a maior parte do trabalho académico realizado pela nova Ministra tem por base a otimização dos recursos humanos em todo o setor da saúde, e obviamente que isso deixa-nos muito tranquilos, porque parece-me, por não ser uma pessoa que nasce dentro das classes profissionais do setor da saúde, obviamente que tem uma liberdade de pensamento que lhe vai permitir observar um pouco de longe o que são os corporativismos normais e o que são as lutas das classes por obtenção de alguns lugares de destaque, e vai conseguir observar com alguma distância, que lhe vai permitir tomar decisões de uma forma mais justa e mais equitativa, até porque hoje em dia temos que reconhecer que a própria sustentabilidade do setor da saúde está em causa e, portanto, obviamente que é emergente a tomada de posição que nos últimos anos não foi possível, da direita à esquerda, não vale a pena especificar. Ricardo, daqui a pouco já vamos falar daquilo que são as reivindicações dos enfermeiros, porque há algum tempo que neste programa o queríamos fazer com maior detalhe e hoje temos uma excelente oportunidade ao tê-lo aqui connosco. Há pouco Miguel estava a falar sobre a questão do subfinanciamento, e esta é uma palavra transversal quando falamos no nosso SNS e tem sido inclusive utilizada pela nova Ministra. Só aqui uma pequena curiosidade: nova Ministra cuja formação de base até é o direito, embora tenha depois várias formações, mestrado, doutoramento em áreas ligadas à saúde, mas a formação de base é o direito. Esta questão do subfinanciamento acaba por ser o problema que está a minar todas as ambições para que tudo funcione bem, correto? Nem sempre colocando dinheiro se resolvem os problemas, não é? Este é um setor, e quando nos comparamos com os restantes países da Comunidade Europeia e da OCDE, o nível de investimento que Portugal faz, ou que o Governo faz via impostos no setor da saúde, poderá sempre ser superior, mas está alinhado com os restantes países da Europa. Então é um problema de má gestão de recursos? Digamos que há espaço para que, reformulando e fazendo reformas profundas da forma como os cuidados de saúde estão organizados e procurando ir de encontro àquilo que são as respostas e os legítimos anseios da população, podermos obter melhoria da eficiência do sistema. Esse é um trabalho conjunto que envolve todos os atores do sistema e ao qual os administradores hospitalares têm dedicado muito do seu esforço. Utilizar a sua imagem a atores do sistema, quer a própria Ministra, nova Ministra, quer, por exemplo, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, que é um veterano dos elencos governativos, já foi Secretário de Estado muitas vezes e era o Presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia. Ambos têm sido críticos, dizendo exatamente a mesma coisa. Gestão. É preciso melhor gestão, é preciso gerir melhor os recursos, é preciso racionalizar, é preciso repensar. Vocês, administradores hospitalares, reuniram uma equipa e fizeram um trabalho para fazer um levantamento de quais são os caminhos para que se possa trabalhar melhor dentro da vossa área. Nas conclusões que encontraram deste projeto, e pedi-lhe que apresentasse este projeto, que o introduzisse neste programa, há aqui uma fórmula mágica
Ou seja, já o disse, não é só a falta de dinheiro. Assumidamente, já ouvimos em várias entrevistas ao longo de muitos anos que há que racionalizar, há que repensar, há que trabalhar melhor com os recursos que temos, com as pessoas que temos e conseguir, na prática, não só produzir mais, mas produzir melhor. Qual é a fórmula mágica para podermos... Existe uma fórmula? Porque o sistema há tantos anos que está permanentemente a ser bombardeado, passa a expressão, com este tipo de críticas, que parece que não existe a fórmula. Parece sempre que o problema é a falta de dinheiro. Qual é a fórmula? Curiosamente, o projeto que desenvolvemos tem o nome de financiamento Fórmula para o Futuro. A fórmula será sempre uma fórmula que perspectiva, acima de tudo, o envolvimento de todos. E eu não me canso de dar a tónica da necessidade de envolvermos todos os agentes, e nestes agentes, obviamente, não incluo única e exclusivamente aquilo que são os profissionais e as corporações do setor, mas também o cidadão, o utente, que na realidade somos todos nós, e que, ao abrigo daquilo que é a Constituição Portuguesa, devem estar envolvidos e devem participar naquilo que é a criação e o desenvolvimento e as reformas do setor da saúde. Acima de tudo, o que é importante pensarmos é que o modelo que temos atualmente de financiamento, e sem estar a discutir se as verbas que lhe estão alocadas são ou não suficientes, é de que devemos permanentemente ter a capacidade de repensar o sistema indo à procura de novas soluções. Isto não é um desafio único e exclusivamente de Portugal, é um desafio que atravessam todos os países desenvolvidos e aqueles que caminham para esse setor, que visa, acima de tudo, encontrar as melhores formas de dinamizar os sistemas de saúde no sentido de conseguirmos ter políticas que prevejam a promoção da saúde, que prevejam a prevenção da saúde e que prevejam igualmente o desenvolvimento de cuidados de saúde que vão de encontro às necessidades da população. O Serviço Nacional de Saúde comemora no próximo ano 40 anos da sua existência, tem 4 décadas, fez um longo caminho com sucessivas adaptações e reformas àqueles que foram os desafios que a nossa sociedade foi colocando ao próprio sistema, e hoje, mais do que nunca, esses desafios permanecem e são alvo da necessidade de se encontrarem respostas que incluam não só, como eu já referi, a participação do cidadão, que consigam contemplar aquilo que é a incorporação da tecnologia e das novas tecnologias também neste setor, que tradicionalmente desenvolve e oferece cuidados de saúde ainda baseados num modelo que, no nosso entender, tem que ser repensado, porque está desadequado àquilo que é a dinâmica da nossa sociedade e que, grosso modo, vão de encontro àquilo que é não trabalharmos e disponibilizarmos serviços numa base de produção em massa, dando resposta àquilo que são a produção de atos, mas sim repensarmos o setor no sentido de podermos disponibilizar à população aquilo que são soluções articuladas entre os diversos níveis de cuidados e que promovam e que estejam assentes naquilo que é o trabalho em equipa envolvendo o cidadão com base no resultado final. Ou seja, se envolvermos o cidadão também naquilo que são os cuidados que são prestados, sem dúvida que ele se sente uma parte envolvida e assumirá também os compromissos face àquilo que são os próprios resultados a nível de saúde. Conceptualmente está tudo correto, naturalmente. Como é que caminhamos para lá? Também o ensinamento que recolhemos das várias reformas que foram acontecendo ao longo destes 40 anos nos levam a apontar de que quando o financiamento acompanha esta necessidade de mudança, esta mudança ocorre, pode ocorrer a ritmos diferentes, mas ocorre e materializa-se na realidade. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto relativamente àquilo que foi uma mudança do financiamento que introduziu uma melhoria daquilo que foi a eficiência e a capacidade de resposta do setor. Por
por exemplo, no desenvolvimento dos programas de cirurgia de ambulatório. Hoje Portugal é um dos países que lidera aquilo que é a conversão da designada cirurgia convencional e que obrigava os doentes a terem que estar internados durante um conjunto de dias no hospital para aquilo que são os modelos de cirurgia de ambulatório que possibilitam que o doente utilize as infraestruturas hospitalares para os atos técnicos que estão associados à cirurgia em si, mas que lhe permita, posteriormente, regressar ao seu domicílio e toda a equipa de cuidados de saúde está a acompanhá-lo remotamente ou, inclusivamente, presencialmente, se for necessário, o doente regressa ao hospital em caso de algumas complicações. Neste programa, nomeadamente a Este experiência modelo no Hospital Garcia Dorta e entendemos agora nós a nova que ambição. resultou em parte porque o modelo de financiamento ou de remuneração que lhe estava associado também mudou, ou seja, as instituições olharam para este modelo de conversão da cirurgia de ambulatório e todos os profissionais se envolveram no sentido de dinamizar uma solução que internacionalmente já estava validada sob o ponto de vista técnico e de resultados para a sua implementação. Muitas vezes, aquilo que faz com que as políticas ou as alterações que são introduzidas se repercutam e resultem em casos de sucesso passa muito por também repensarmos o modelo de financiamento e a forma como remuneramos as instituições relativamente àquilo que são os resultados que pretendemos obter. Ricardo Rei de Matos, tem estado silenciosamente a ouvir o Miguel Lopes. Como é que, na prática, depois de ouvirmos esta explicação e não só aquilo que pode ser conceptualmente um caminho, mas também falando de medidas concretas, como é que depois lidamos com situações como, por exemplo, simples, entre aspas, a passagem das 40 para as 35 horas semanais e o buraco que se abre, por exemplo, na vossa classe de 600 profissionais, mais profissional, menos profissional, que ficam em falta? Mas se calhar eu antes de explicar essa parte, portanto, vou partilhar, portanto, convosco algo que eu ouvi na Convenção Nacional de Saúde. Foi uma apresentação dos problemas genéricos do nosso Sistema Nacional de Saúde, feito por um colega, que não me recordo o nome, e no final, quando ele portanto, acaba toda aquela apresentação, refere que tinha feito exatamente a mesma há 30 anos atrás. Portanto, a solução para a maior parte dos problemas que hoje nos deparamos no SNS tem a ver com capacidade de decisão e tomada de decisão. E eu defendo que quanto menos a política influenciar aquilo que são decisões técnicas de funcionamento do setor da saúde, melhor. Por isso é que nós defendemos já há bastante tempo que seja realizada de uma vez por todas um grande pacto dentro da saúde que orienta as políticas de saúde, nomeadamente nessas duas grandes dimensões, a prevenção da doença e a promoção da saúde, mas também, obviamente, nos modelos de financiamento, que têm um impacto elevadíssimo. E eu acredito que, por força também, quer da sustentabilidade, quer portanto, do subfinanciamento, que é crónico e que não prevemos que nos próximos anos exista uma mudança significativa no Orçamento de Estado da Saúde, acredito que a grande solução vai passar exatamente por esta via. Por nós deixarmos o setor nos técnicos, orientarmos políticas nacionais de saúde a longo prazo, portanto, portanto, as políticas plurianuais. Eu penso que este é, sem dúvida, uma das grandes soluções. Tenho a ideia de que o Presidente da República fez um esforço nesse sentido e, portanto, parece-me que os agentes políticos... Esse encontro de que fala acabou por ser promovido depois desse esforço. Exatamente. E parece-me que os agentes políticos, quer portanto, dos partidos que estão a sustentar o governo, quer mesmo dos partidos da direita, já apontam para este caminho. E isso dá-nos uma certa segurança. E depois, infelizmente, nunca fomos um país de prevenção. E, portanto, o buraco que se abriu nos recursos humanos, principalmente na classe dos enfermeiros, por ser a mais significativa, a mais numerosa, com a passagem das 40 para as 35, foi indubitavelmente a falta de prevenção e não haver um plano de regulação na área dos recursos humanos. E a Ordem dos Enfermeiros, já logo em janeiro, alertou o Governo para esta problemática, porque a passagem iria ter um impacto muito significativo no nosso setor. Estamos a falar de cerca de 1.800 profissionais de saúde de enfermagem,
e o Governo, obviamente, que à data de hoje só conseguiu contratar cerca de 1.200 e, portanto, abriu aqui um déficit enorme dentro dos serviços, obrigando os hospitais, muitos deles, a reduzirem as dotações, o que é claramente uma má prática, e há relativamente pouco tempo podemos constatar no centro hospitalar da Cova da Beira, portanto, um problema a este nível, enquanto outros hospitais acabaram por convencer os profissionais a realizarem milhares de horas extraordinárias, o que tem, efetivamente, um impacto negativo naquilo que é a qualidade assistencial das instituições. Portanto, o caminho, na minha ótica, parte sempre de um grande planeamento que tem que se fazer. E nós, em Portugal, teremos seguramente que fazer aquilo que a nossa vizinha Espanha fez no início dos anos 80, foi um grande pacto dentro da saúde, com orientações das políticas principais, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados de saúde hospitalares, quer nos continuados, onde, efetivamente, mesmo mudando o governo, as políticas manter-se-ão aquelas e, portanto, pequenas alterações poderão, efetivamente, surgir, mas não grandes políticas. Esta é, no fundo, a nossa visão. Ricardo Correia de Matos, em relação à greve dos enfermeiros, e já vamos voltar daqui a pouco a falar em detalhe do projeto 3F, Financiamento de Fórmula para o Futuro, mas é oportuno, creio, falarmos um pouco sobre a greve dos enfermeiros. Tivemos um longo período de greve de 10 dias, recentemente, que culminou precisamente com a mudança no Ministério da Saúde. Creio que já tinham conseguido ouvir do Ministro Adalberto Campos Fernandes algumas palavras que vos davam algum conforto. Eu passo a citar o que é a vontade de os enfermeiros terem uma arquitetura de carreira diferente que os valorize e prestigie, é reconhecido como justíssimo por parte do Governo. Se há grupo profissional na saúde que precisa criar um modelo de desenvolvimento profissional, são os enfermeiros, são palavras do ex-ministro. Pergunto, e agora? Bem, nós no último ano tivemos cerca de 100 dias de greve, o que é realmente assustador no Estado de Direito, porque eu entendo que a greve deve ser sempre, portanto, o limite do que são as reivindicações de uma classe e, portanto, representam a incapacidade de ambos os atores de conseguirem chegar a consenso. Isso para nós, ordens profissionais, olhamos para esta realidade com muita preocupação. Mas o que é também verdade é que esta greve tem uma dimensão totalmente diferente das outras todas. Pelo menos é essa a minha leitura. Tem uma dimensão de exigência e, portanto, sempre que um político estabelece um compromisso ou faz uma promessa, tem que ser capaz de a cumprir. E, portanto, esta greve dos enfermeiros, que já dura há cerca de 2 anos, vem dessa promessa eleitoral que o Sr. Primeiro-Ministro fez enquanto candidato, onde prometeu que iria, efetivamente, situar os enfermeiros e devolver a carreira aos enfermeiros, o que ainda não aconteceu. E, portanto, são compromissos sistemáticos que são estabelecidos entre o Governo e os sindicatos que levam depois, que empurram a maior classe para estas formas de luta extremas, que são efetivamente as greves, com Ricardo, impacto este programa negativo e este canal na saúde. São vistos por profissionais de saúde que estão mais ligados à vida hospitalar, outros que estão menos ligados à vida hospitalar e também pessoas que não estão ligadas ao meio da saúde, ao setor da saúde. Talvez seja essencial explicar aqui o mais sinteticamente possível o que é que os enfermeiros pretendem. Os enfermeiros pretendem algo extremamente simples que nós verificamos em todos os grupos profissionais. Uma carreira que os dignifique e que representa aquilo que eles, na verdade e na sua prática do dia-a-dia fazem. Portanto, estamos a falar de uma carreira que seja estruturada com base nas competências que os enfermeiros adquirem ao longo de toda a sua vida e, obviamente, uma remuneração que seja adequada quer ao país, quer ao setor onde estão a operar. E não podemos também ignorar uma outra dimensão daquilo que os enfermeiros hoje pedem, que são o estabelecimento das dotações seguras. Portanto, aquilo que um profissional mais deseja no seu dia-a-dia é que consiga desempenhar as funções para as quais ele foi desenvolvendo e foi aprendendo com qualidade e em segurança. E que estabelecendo, Ricardo, aqui um paralelo, um dos pontos que têm sido bastante frisados tem a ver, vou estabelecer o paralelo, por exemplo, com os professores. Nas escolas existem professores que são professores do quadro, têm a sua carreira e depois existem professores que são contratados de acordo com as necessidades
de cada escola para determinado período. É isto que acontece também com os enfermeiros, certo? Sim. Nós neste momento temos, portanto, duas classes profissionais diferentes. Temos os enfermeiros com contrato de trabalho de funções públicas e temos os enfermeiros com contratos individuais de trabalho. Que infelizmente, ainda agora... São dois caminhos feitos separadamente, porque ainda agora estamos perante um novo conflito criado e uma nova divisão, que são os descongelamentos dos escalões. Portanto, nós temos hospitais neste momento que descongelaram para todo o grupo profissional de enfermeiros, quer os enfermeiros em contrato de funções públicas, quer em contrato individual de trabalho, e temos outros hospitais que optaram por fazer só para os contratos de trabalho de funções públicas. Portanto, mais uma vez, voltámos a criar uma divisão no maior grupo profissional. E aquilo que nós todos ansiamos é que, efetivamente, a saúde adquira um nível de paz, não direi permanente, mas um nível de paz suficientemente positivo, de modo a conseguir que todos os grupos profissionais trabalhem finalmente na chamada... As pessoas não são tratadas todas da mesma forma, há uma dualidade de critérios. Sim, e depois ainda há a questão da especialidade, certo? Pois ainda há a questão da especialidade, que somos o único país que não valoriza a especialidade dentro da enfermagem, o que nos obriga a pensar o porquê, e eu estou com muita esperança que a nova Ministra olhe para esta situação e para este grupo profissional com estas competências muito específicas que são os enfermeiros especialistas de uma outra forma completamente diferente daquilo que temos vindo a verificar nos últimos governos, porque a maior parte, como eu disse há pouco, a maior parte do trabalho académico da doutora Marta Temido foi feito precisamente na otimização ao máximo das competências dos grupos profissionais da saúde e obviamente que fez um trabalho muito positivo no que à enfermagem diz respeito. Os melhores sistemas nacionais europeus, nomeadamente o holandês, o inglês, usufruem muito destas competências especializadas. Para onde foram muitos dos profissionais portugueses durante o período da crise? Sim, estamos a falar neste momento, temos cerca de 15 mil enfermeiros imigrados por esse mundo fora, quando todos os agentes e os stakeholders da saúde admitem que faltam 30 mil profissionais de enfermagem em Portugal. Portanto, há aqui algo que nos deixa muito preocupados em termos de política de saúde. Miguel Lopes, não foi inocente este meu pedido ao Ricardo Correia de Matos de fazer este retrato neste momento e interrompê-lo na análise que estava a fazer. Vamos pegar no exemplo dos enfermeiros. Tudo aquilo que ouvimos não se resolve em 2 dias. É muito complexo e tem um peso a nível financeiro que me parece gigantesco, porque estamos aqui a falar de reconhecer os profissionais todos numa carreira só, estamos aqui a falar de ter um planeamento de carreiras com progressões, estamos aqui a falar de formação às pessoas todas e não só a uma parte das pessoas, formação obrigatória, entenda-se. Estamos aqui a falar da falta de profissionais que existe e, portanto, o número ainda por cima não é um número pequeno. Isto é um encargo muito grande. Não é um caderno de encargos para os próximos 2, 3 anos. É para mais. Será com certeza para mais e será um caminho que teremos que fazer todos em conjunto. Não são só os enfermeiros que, obviamente, legitimamente anseiam, não só pelo seu reconhecimento enquanto profissionais altamente qualificados no setor da saúde. Eu recordo que, ao longo destes 40 anos, a saúde em Portugal e todo o esforço que tem sido feito na formação dos profissionais tem sido um esforço intenso. A enfermagem fez um percurso muito significativo, em particular na última década, tendo sido reconhecida como uma profissão e obtendo o seu grau, inclusivamente, de reconhecimento de complexidade e o seu grau académico enquanto licenciatura. E é legítimo que estes profissionais, até pelo trabalho diário que fazem junto da comunidade, aos mais diversos níveis e, portanto, não estão só presentes nos hospitais, apesar de, tendencialmente, quando falamos de saúde, pensamos sempre em hospitais, o enfermeiro está na linha da frente do atendimento desde o momento do nascimento de um cidadão à sua vacinação, ao seu acompanhamento a nível pediátrico nos cuidados de saúde primários, a nível mais especializado em todos os níveis das atividades hospitalares e no contínuo de cuidados, também na Rede Nacional de Cuidados Continuados, nos cuidados de ambulatório, naquilo que são os cuidados que são prestados nas atividades de promoção da saúde. Portanto, o enfermeiro é uma peça fundamental, à semelhança de outros profissionais. Tradicionalmente, o médico assume aqui, obviamente, um papel central,
mas eu gostaria de recordar que ao longo dos últimos 40 anos e também com o esforço significativo que foi feito a nível da formação académica, temos um conjunto diversificado de outras profissões que têm um papel fundamental naquilo que é este trabalho multidisciplinar que é necessário que esteja devidamente articulado e em que cada um, obviamente, terá o seu papel e que resultará num benefício comum em termos da sociedade. Isto é uma mudança cultural, porque, reparem, em 40 anos nós passámos de um modelo muito centrado naquilo que era a prestação de cuidados de saúde centrados na figura do médico para aquilo que é uma prestação de cuidados de saúde que envolve uma multiplicidade de conhecimentos e de áreas de atuação, e isto é também uma realidade que, dentro dos próprios grupos profissionais, exige uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura tem que ser incorporada por aqueles que já estão há algumas décadas a trabalhar no setor e tem que ser ensinado aos mais novos para que assim consigam transpor, quando iniciam a sua atividade profissional, consigam também transpor essa nova filosofia para os cuidados de saúde. E o desafio ainda é maior, porque hoje em dia esse mesmo investimento que foi feito na educação da população reflete-se também no conhecimento que cada um de nós, enquanto cidadão, tem daquilo que é o compromisso que temos que ter para nós próprios sabermos gerir a nossa saúde permanentemente, desde o momento do nascimento até à nossa morte. Mais informação e um nível de exigência diferente. Como é óbvio, não é? Hoje em dia temos um nível de conhecimento que eu diria que não é homogéneo em toda a população portuguesa, mas existem níveis de conhecimento básico relativamente a hábitos alimentares, a hábitos de higiene pessoal, de cuidados de saúde oral, etc., que necessitam de continuar a ser reforçados e dar uma nota muito positiva também à anterior equipa do Ministério, que trabalhou muito naquilo que foi o trabalho que só se vai repercutir daqui a 10 anos ou mais, naquilo que são os hábitos alimentares, na redução da utilização do teor de sal, do açúcar, do combate à obesidade, são tudo políticas de saúde pública que importa reforçar, que importa consolidar e que importa monitorizar e ir ajustando à medida daquilo que são as respostas que a sociedade no seu todo vai dando resposta. Dizer que, obviamente, isto é um desafio comum, ou seja, aquilo que o Ricardo referia da necessidade de os profissionais de saúde fazerem esta evolução e de terem a capacidade de conseguirem libertar-se em termos daquilo que são das suas atividades, em delegar em outros profissionais tarefas que tradicionalmente lhe eram próprias, é também uma mudança que terá que ser feita e outros sistemas de saúde já estão mais avançados nesse setor, designadamente o Reino Unido e a Holanda, e nós próprios, cá em Portugal, também já temos alguns exemplos desse trabalho que é feito, designadamente, por exemplo, o trabalho que tem sido feito em proximidade com as farmácias comunitárias, onde muitas atividades, até fruto daquilo que é a proximidade, muitas vezes, ou a acessibilidade que o cidadão tem às farmácias, de poder multiplicar um conjunto de serviços que podem ser realizados em parceria com os restantes profissionais numa maior proximidade com o utente. Aliás, exemplo disso até é o protocolo que a Ordem dos Enfermeiros fez com a ANF, no sentido de permitir que dentro das farmácias comunitárias possam ser prestados cuidados de enfermagem. Exatamente. Sim, eu sem dúvida que o a caminho própria vacinação de proximidade junto do cidadão possibilita também que muitos, a gestão das feridas, a última iniciativa que foi lançada da disponibilização dos kits de diagnóstico rápido para a detecção do HIV e da hepatite C. Só um bom exemplo em como podemos trabalhar de forma sinérgica. Porque é um regresso ao passado. No fundo, é transformar a farmácia novamente num elo com um grande peso, não Este só é um exemplo, não na será venda o único, dos medicamentos, como é óbvio, naturalmente, mas é um bom também exemplo noutro tipo em de relação como, com envolvendo todos os agentes, é possível estarmos mais próximos do cidadão. As novas tecnologias colocam-nos hoje também grandes oportunidades naquilo que é a proximidade junto do cidadão.
Dar nota também de que a própria mudança do paradigma no sentido de que os cuidados possam ser prestados o mais próximo junto do domicílio do doente é um sinal claro de que todas estas peças trabalham no sentido de possibilitar que os cuidados de saúde, o modelo com o qual prestamos cuidados de saúde hoje, possa estar focado no cidadão e possa estar focado na obtenção de resultados. Isto implica que, obviamente, tenhamos que ter equipas que tenham este novo mindset e que também deixem o conforto ou a segurança daquilo que são os cuidados de saúde prestados sob a forma tradicional para evoluírem para um modelo de cuidados de saúde que está mais próximo do cidadão, que utiliza as novas tecnologias, permite a monitorização remota dos doentes. É óbvio que não estou a falar de todos, estou a falar daquelas situações onde tal se justifica e onde tal, sob o ponto de vista técnico e científico, é possível. O que está a dizer tem um peso enorme para a credibilização do sistema junto dos utentes. Até porque as próprias necessidades dos utentes mudaram. Se nós, nos finais dos anos 70, início dos anos 80, tínhamos necessidade de diagnosticar a doença, porque efetivamente tínhamos milhares de pessoas com doença não diagnosticada e não medicada, hoje as necessidades mudaram e, portanto, a dimensão, quer da promoção da saúde, quer da prevenção da doença, ganharam uma importância enorme e, efetivamente, os vários grupos profissionais têm que se adaptar e eu penso que neste momento até existe, ao contrário da cultura de há vários anos, esta parte, as ordens profissionais estão muito ligadas nesta nova forma de olhar os cuidados de saúde. Portanto, parece-me que já não representam aquela instituição muito corporativista que defende os setores específicos para aquele profissional, mas sim colocando as necessidades do cidadão no centro e, portanto, todos os grupos profissionais têm que se articular e trabalhar em equipa, que no fundo é isso que a OMS defende. A questão da credibilização do sistema de que eu estava a falar. A atual Ministra, em julho passado, numa entrevista ao Público, o título da entrevista era "Estamos a desacreditar o sistema com o incumprimento reiterado dos tempos de resposta" e Marta Temido falava numa relação de desconfiança mútua. Para vocês, enfermeiros, que estão na primeira linha sempre do contacto com as pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, isto sente-se muito? Sente-se porquê? Sente-se porque, efetivamente, os hospitais neste momento não estão preparados para dar resposta às necessidades que as pessoas têm. Houve um desinvestimento muito grande ao longo dos últimos anos nos cuidados de saúde primários, eu penso que isso é assumido, até porque neste momento o projeto 3F vem também alertar para esse aspecto, portanto, para a necessidade de apostar nos cuidados de saúde primários, e os enfermeiros acabam por sentir muito essa dinâmica nos serviços de urgência, porque Portugal neste momento tem vários serviços de urgência, não vale a pena estarmos a identificar um a um, mas não estão minimamente preparados para prestar cuidados ao número de pessoas que a ele ocorrem diariamente. E, portanto, isto visa obrigatoriamente uma mudança de sistema. Não há nenhuma solução mágica para resolver o problema da urgência de um determinado hospital muito específico. Não podia dar melhor deixa para voltarmos ao projeto 3F. Medidas concretas agora, peço-lhe que saem deste encontro que aconteceu na Fundação Gulbenkian. Medidas concretas para o futuro. Bem, antes de mais dar nota de que este projeto foi um projeto que envolveu um conjunto diversificado de peritos na área da saúde e fora da área da saúde, que envolveu também representantes do cidadão e das associações representantes dos doentes, e o que visou, grosso modo, ou a metodologia que utilizámos para este projeto foi, grosso modo, recolhermos aquilo que são bons exemplos a nível internacional que pudessem, de alguma forma, face àquilo que é a realidade nacional, trazer benefícios e trazer contributos importantes para a tal mudança do modelo de financiamento, assente sempre na perspectiva de que, como referi anteriormente, o modelo de financiamento é um veículo para conseguirmos que essa mudança ocorra na linha e na tendência que se preconiza. Estes bons exemplos serviram de base à discussão entre os peritos e serviram também para fazer, de alguma forma, a identificação de aquilo que seriam os casos de sucesso que podiam ser transpostos para a realidade nacional. Portanto, estamos a falar do Manual de Boas Práticas.
não propriamente um manual de boas práticas, mas sim o sinalizar ou dar nota de que existem casos de sucesso que podem ser replicados, fazendo a devida adaptação à realidade nacional. Foram identificadas mais de 90 iniciativas que fariam, no entender do projeto e dos peritos, fazem sentido serem analisadas e pensadas para a realidade nacional, e foram deixadas 10 recomendações no âmbito deste trabalho. O projeto pretendeu ir um pouco mais além. Por norma, estes estudos terminam na elaboração de um documento que aponta e sinaliza alguns caminhos e recomendações. Nós, neste projeto, o objetivo que tínhamos era mais ambicioso e previa que daqui resultassem alguns projetos piloto que pudessem ser desenvolvidos no Serviço Nacional de Saúde e que, de alguma forma, espelhassem um pouco aquilo que foram as reflexões que resultaram no âmbito deste grupo de trabalho e, portanto, também foram apresentados no âmbito deste projeto 2 projetos pilotos que vão em linha com aquilo que são as recomendações que são preconizadas. E como o Ricardo referia, sem dúvida que uma das recomendações que é preconizada, e é logo a primeira, é a necessidade de haver um reforço daquilo que é o papel dos cuidados de saúde primários, mas mais do que isso, que esses cuidados de saúde primários estejam articulados e integrados de forma efetiva com todos os restantes níveis de cuidados. O que assistimos ao longo destes 40 anos do Serviço Nacional de Saúde foi que fomos construindo estruturas e níveis de cuidados de saúde que nunca as conseguimos integrar. Que foram amadurecendo e que foram crescendo e que foram dando resposta às necessidades da população, sem nenhuma conotação crítica, porque este é um processo evolutivo e contínuo, mas que pontualmente comunicavam entre si, ou seja, não há, na perspectiva de quem utiliza o sistema, e todos nós, de uma ou de outra forma, já nos confrontarmos com essa realidade, de que não há um contínuo do utente dentro do próprio sistema de saúde. E obviamente, todos nós, enquanto utentes, vamos aprendendo e vamos, de alguma forma, adaptando e percebendo as formas como podemos navegar dentro do sistema, mas não há claramente uma linha orientadora, um contínuo de cuidados entre estes diversos níveis. E esse é um dos aspectos críticos que o setor da saúde atravessa, e não é uma realidade apenas nacional, é uma realidade mundial, foi inclusivamente discutida e foi um dos pontos em discussão no mais recente congresso realizado em Portugal, em Cascais, no mês de setembro, da Associação Europeia de Gestores Hospitalares, e que foi co-organizado com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e essa foi uma das principais discussões que todos os peritos que lá tiveram, oriundos das mais diversas proveniências a nível mundial e dos mais diversos setores de atuação na área da saúde, de que é urgente ter como prioridade a integração dos vários níveis de cuidados numa ótica centrada naquilo que é o percurso do utente. Não faz sentido trabalharmos muito bem o setor hospitalar e tratarmos do doente no setor hospitalar se depois não há uma comunicação com os cuidados de saúde primários e com o seu médico de família, nem tampouco se o doente tem que ir para a rede de cuidados continuados e que tem que ser continuado, ter um plano de continuidade de cuidados. E, portanto, esta é outra das recomendações. Só aqui diria que temos um caderno de encargos vastíssimo, porque lá está, aqui interferimos e teremos que fazer mudanças profundas na gestão dos recursos humanos, na gestão daquilo que são as plataformas de comunicação e transferência de informação entre os diversos setores e da partilha desta informação entre eles. Até mesmo meios complementares de diagnóstico. Envolvendo os meios complementares de diagnóstico é uma das componentes, mas estamos em crer que este pilar da necessidade de integração é um pilar fundamental para aquilo que é a evolução e a necessidade que temos de ter uma visão integrada e global daquilo que são os cuidados que são prestados a cada um de nós enquanto cidadão. E isto passa muito também pela necessidade de termos, obviamente, uma rede de suporte ao doente, não é? Dar nota também de que o Ministério tem trabalhado muito naquilo que é o desenvolvimento
de uma política de proximidade junto do cidadão. Há um conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas no sentido de não só promover a literacia em saúde por parte do cidadão, mas também na comunicação e na articulação de um conjunto de informação que se encontrava dispersa, e louvar também esse trabalho que tem sido feito. Obviamente que mais passos têm que ser dados para que, na realidade, essa articulação de cuidados e integração se materialize de forma efetiva. E aqui o cidadão tem um papel fundamental, não é? O cidadão deve ser parte ativa e todas estas soluções que são construídas devem-no envolver desde a sua gênese até à construção das soluções, à sua avaliação permanente e à sua capacidade de se adaptar. Portanto, eu diria que e agregando, grosso modo, as recomendações destas 10 que saíram, esta é uma parte fundamental, ou seja, a necessidade de uma aposta concreta nos cuidados de saúde primários como pilar base da estrutura de acesso e da porta de entrada no setor. Dar nota também que a Organização Mundial de Saúde celebra precisamente esta semana o Tratado de Alma-Ata, que consagrou os cuidados de saúde primários como o pilar base do sistema de saúde, e dar nota que Portugal é, a nível internacional, um dos países em cujo modelo de cuidados de saúde primários é considerado uma referência. E nos cuidados de saúde primários, apesar de muito ainda estar por fazer nesta integração efetiva com os cuidados hospitalares e cuidados continuados, os cuidados de saúde primários em Portugal têm vindo a adaptar-se e a ajustar-se àquilo que são as necessidades da população. Há muito a fazer, com certeza, claro, mas a própria Miguel, reforma mais recente das unidades de saúde familiares são um bom exemplo disso. Está apresentado. Só gostava de dar nota dos outros 2 pilares importantes em termos das recomendações. É necessário, obviamente, uma aposta forte naquilo que são os sistemas de informação, porque hoje em dia todos nós temos plena consciência de que a informação é o manancial que precisamos para tomar as decisões corretas e para que cada profissional, e aqui incluo os administradores e os gestores na área da saúde, para que sejam tomadas as decisões com base no conhecimento e na realidade concreta, e não tomarmos decisões sem base em informação. E hoje em dia também temos sistemas de informação altamente potentes que podem ser potenciados, e também aqui tem sido feito um investimento muito grande. E, por outro lado, a tal mudança do financiamento tem que ocorrer e tem que ocorrer no sentido de privilegiarmos o resultado final e o resultado concreto, aquilo que o doente avalia como positivo e como benéfico para o seu estado de saúde, e não tanto estarmos a financiar atividade produtiva, e aqui, para quem está lá em casa, não financiar pela produção de consultas, porque essa é uma variável que depende da estrutura organizativa da instituição e da procura, e procura dar resposta e garantir o acesso, mas sim naquilo que resulta efetivamente dessa consulta, o benefício que o doente tem de ir à consulta, e o que é que ele leva como caderno de encargos para ele próprio também tirar como benefício dessa consulta. E, por último, dizer que é importante devolver a autonomia de gestão às instituições. Nós sabemos que, fruto daquilo que foi a assistência económico-financeira à qual Portugal esteve sujeito, houve uma restrição da autonomia das instituições a mais diversos níveis, desde a contratação de profissionais, desde a remodelação de infraestruturas, ao investimento em novos equipamentos. E nos mais diversos setores da área da gestão diária houve uma perda de autonomia, com uma centralização a nível do Ministério de muitas das decisões que antes eram tomadas a nível das instituições, não só instituições hospitalares, mas de todos os outros níveis de cuidados. Essa autonomia é importante ser devolvida com responsabilização, e louvamos o facto de, neste Orçamento de Estado, estar previsto que 11 instituições do Serviço Nacional de Saúde irão retomar essa autonomia, também fruto muito daquilo que são os resultados que apresentaram, e que outras se seguirão nessa senda, mas esta devolução da autonomia tem que ser feita, obviamente, com responsabilização. Nós ouvimos sistematicamente ser apontado o dedo à ineficiência ou à incapacidade de muitos órgãos de gestão para darem resposta às necessidades, mas isso prende-se muito também com a falta de autonomia que lhes foi retirada, e, em simultâneo, nós defendemos que essa autonomia deve ser reposta gradualmente
e devem, em simultâneo, serem criados mecanismos de responsabilização para aqueles órgãos de gestão que não demonstrem e que não consigam comprovar Miguel, que efetivamente utilizaram os recursos da melhor na essência forma. temos os traços mais importantes deste projeto 3F. Eu não queria fechar este programa sem perguntar ao Ricardo Correia de Matos. Fechou-se aqui um período de greves, de exposição daquilo que são as reivindicações dos enfermeiros. Temos uma nova ministra. O que é que vão fazer a seguir? Bem, nesse âmbito portanto, está a ser publicado por um grupo de enfermeiros uma futura greve cirúrgica aos 3 principais blocos do país, em caso de não concordância nas mesas de negociação, mas deixe-me parabenizar a APA por este projeto, que só peca por tardio. Eu li com muita atenção, portanto, esta área é muito próxima, tenho formação em contabilidade e, portanto, gosto imenso de discutir o financiamento e concordo, li o relatório com muita atenção e penso que fizeram uma avaliação muito séria do sistema atual e como ele deve ser e, portanto, quer as 10 recomendações, quer as 90 iniciativas e os 2 projetos que já vão decorrer brevemente são muito positivos, mas há aqui uma nota que eu penso que falta, que tem a ver com a valorização do profissional de saúde a curto prazo. Portanto, o relatório está muito bem feito e enumera em termos de exigência temporal as várias propostas e iniciativas, mas é muito importante devolvermos a valorização dos profissionais de saúde, porque eles sim são o verdadeiro pilar de todo o Sistema Nacional de Saúde. Nós lemos muitas vezes, e efetivamente o nosso SNS é dos mais valorizados, é um facto, mas se nós analisarmos, é o mais barato da OCDE. E, portanto, se nós conseguimos ter altos indicadores de desempenho de qualidade ou um custo mais baixo, alguém está a suportar esta qualidade. E, obviamente, que são os profissionais de saúde que têm dado muito de si nos últimos 20 anos e é muito importante haver este reconhecimento rápido. Portanto, não me refiro concretamente a remunerações, porque isso é, obviamente, que o Governo está sempre muito limitado, mas, sobretudo, nas suas carreiras, não só da enfermagem, como dos restantes profissionais de saúde. Isso, para nós, é absolutamente importante. Esgotámos o tempo do nosso programa de hoje. Agradeço a presença a ambos neste check-up. Este programa renova-se semanalmente no canal S+. Até ao próximo programa.